Meus irmãos, é bom revê-los, é sempre um prazer servir essa igreja, uma igreja querida que eu tenho o prazer de acompanhar um pouquinho já há alguns anos, né? Eu acho que ali desde 2012, mais ou menos, hoje já tem uns 10 anos que a gente está caminhando, né? Muita coisa mudou nesse período, mas nós continuamos servindo ao mesmo Deus, continuamos na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Senhor. Deus seja para sempre louvado. Vá pegando a sua Bíblia aí, por favor, e vá abrindo comigo no segundo livro dos Reis, capítulo meia dúzia, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Muito obrigado, meu amigo pastor Marcos Salles, bom revê-lo, sempre bom ter esse tempo com você, pastora Monique. Obrigado aos pastores auxiliares, aos obreiros, aos voluntários. Não pude ouvir hoje o pessoal da música, que sempre canta tão bem, faz um som tão bonito para o Senhor. Como o pastor Marcos Salles disse aqui, eu cheguei em casa em torno de 5h15 da tarde. O meu voo já saiu um pouco tarde de Santa Catarina e ainda atrasou. E daí foi aquela correria toda e muito trânsito, mas enfim, chegamos, Deus seja louvado. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Verso 1 diz: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém? Vou contar de 1 até 3, quando eu disser já, vou pedir a você para olhar pelo menos para umas 3 pessoas e dizer assim: algumas coisas vão voltar para a sua mão a partir de hoje. 1, 2, 3, vai! Algumas coisas vão voltar para a sua mão a partir de hoje. Eu precisava de uns 5 para crer nessa palavra. Uns 10 para dizer amém, uns 28 para dizer aleluia. Glória a Deus. Coisa muito boa, hein? Muita atenção. Quem está com a casa em obra? Quem está em obra? Deus ajude a senhora, minha irmã. Eu senti que a senhora levantou a mão com uma aflição tão grande. Eu vejo o pânico nos seus olhos. Deus ajude a senhora. Quem está com a casa em obra? Vamos lá, a irmã me desvirtuou, ela está muito aflita. Brincadeira. Canteiro de obra, né? Casa em obra, ambiente de obra. É mais ou menos nesse contexto que a história que lemos se desenrola. Claro, com ferramentas diferentes, alguns elementos diferentes, ambiente diferente, mas não deixa de ser um canteiro de obras. E dentro desse canteiro de obras vai acontecer um incidente que eu diria que é relativamente comum de acontecer. Por que eu diria relativamente comum de acontecer? Porque onde existem ambientes de paralisia, onde existem ambientes de estagnação, você não comumente vai ver incidentes acontecerem. Não vai ver. Porque você tem ambiente de calmaria, de paralisia. Não existe propensão para incidentes acontecerem dentro de ambientes onde não há movimentação. Não existe propensão para incidentes acontecerem em ambientes onde as coisas não estão se movimentando. Porém, em ambientes onde as coisas estão se movimentando, sendo construídas, melhoradas, ampliadas, ali sim há propensão de incidentes. Então eu já quero colocar para você 2 alternativas para você lançar mão de uma delas. Ouço vozes. O que são essas vozes? Umas vozes saíram dali do...
duas alternativas para você lançar a mão de uma delas. Primeiro, uma vida sem incidentes. Te anima? Parece te animar? Não? Sim? Talvez? Bom, uma vida sem incidentes é uma vida que precisa estar enquadrada justamente nesse perfil que eu acabei de traçar. Para não haver incidentes, para não haver incômodos, você precisa estar sem reformas, sem construções, sem crescimento, sem ampliações. Decidir por escapar completamente dos incidentes da vida é, consequentemente, também decidir viver uma vida parada, uma vida onde não há dinamismo, onde não há progresso. Ou você pode escolher a segunda alternativa, e eu espero que você escolha essa. Qual? Uma vida onde você até sabe que alguns incidentes podem acontecer, mas que você nem por isso deixará de deixar a sua vida permanentemente em estado de avanço, crescimento, construção, melhora, ampliação. Quem me ouve e quem me entende, diga amém, por favor. Então escute, é nesse ambiente que nós estamos aqui, um canteiro de obras. E no canteiro de obras, um incidente vai acontecer. E antes que eu fale sobre o incidente, perceba como é que essa história bíblica maravilhosa envolvendo o grande homem de Deus, o profeta Eliseu, se desenrola. Havia uma escola de profetas e eles estavam instalados dentro de um lugar. E de repente, houve uma percepção. De repente, houve um atestado. De quê? De que o lugar tornou-se pequeno, estreito. Mas essa percepção, é importante você perceber de onde ela surge. Verso de número 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O que significa isso? Que esta percepção de que o lugar era estreito foi uma percepção deles. Então eles perceberam que o lugar era estreito. Eles concluíram que iriam se instalar em outro lugar. Eles começaram a se movimentar. Veja bem, nós estamos no meado do mês de setembro, é o mês 9 desse ano. E a verdade é que algumas pessoas ainda não começaram. Elas nem começaram. Nem começaram a realizar algumas coisas que já deveriam ter começado. E a pergunta é, por que não? Porque você ainda está esperando que alguém faça uma avaliação e te dê um aval e te diga: você precisa crescer, ou você precisa disso, ou isso está pequeno, ou isso está insuficiente, ou isso está inadequado, quando na verdade nós precisamos ser os primeiros a fazer essa avaliação. A vida é sua, a família é sua, o negócio é seu, o ministério é seu. Você não precisa esperar que alguém ache que você tem que crescer. Você não precisa esperar que alguém valide o seu crescimento. Você precisa perceber a necessidade e apenas começar, porque Deus é contigo. Aleluia. Então o lugar nos é estreito. Não foi nenhum vizinho que olhou e disse assim: olha, eu estou achando esse lugar pequeno para vocês. Não. Não foi ninguém que passou aqui, nenhum visitante que passou aqui na escola de profetas e teve uma percepção. Não, a percepção é nossa. Nossa. Aquele grupo chega para Eliseu e diz: percebemos que o lugar é estreito. A gente está com uma ideia aí, construir um lugar melhor. O que o senhor me diz? Eliseu diz: podem ir. Aí de repente diz assim a Bíblia: e um deles. Quantos deles? Quantos deles? Não, muito fraco. Quantos deles? Faz assim para o seu vizinho para ele entender. Um só. Um deles disse a Eliseu: serve-te de ires conosco. Pastor, o que é isso? Isso é a representação de alguém que tem um cuidado de natureza espiritual. Atenção. Porque até então nós só estamos falando de percepção, cuidado, decisão, basicamente de natureza estrutural e logística. O lugar é pequeno, vamos construir um outro, o plano é esse, cada um corta uma viga. Aí um cara, repito, disse assim para Eliseu: serve-te de ires conosco. Sobre ele repousa, sobre ele recai a responsabilidade que não raramente é de 1, 2, no máximo 3.
ter a preocupação de natureza espiritual em meio a algo que todo mundo está enxergando com pragmatismo, com logística, com cálculo, mas alguém decide ser espiritual no meio daquilo ali. Pastor, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que esse 1 de 2 Reis 6 vai ser você. Por quê? Porque você será a pessoa que em meio a cálculos, projetos, percepções e planos, vai parar para ter um parecer espiritual em meio a várias iniciativas que são técnicas, numéricas. Pessoas não estão se preocupando com o caráter espiritual, com o caráter profético, mas eu louvo a Deus, porque sempre tem pelo menos um que diz, vamos orar sobre isso, um que diz, vamos consultar a Deus sobre isso, um que diz, pastor, põe a mão na minha cabeça e me abençoa, um que traz algo para o altar e consagra a Deus, e por causa desse um, mais gente vai ser beneficiada, porque toda cobertura começa com um só. Agora vamos lá. O ferro do machado de um dos trabalhadores vai cair no fundo do rio e vai ser recuperado graças à presença de quem? De Eliseu. E essa presença só estava lá por quê? Porque uma pessoa se preocupou com isso. Agora preste atenção, a pessoa que pediu para Eliseu estar lá é a mesma pessoa que perdeu o ferro do machado? Não. Se fosse, a Bíblia diria. Sobretudo, eu tenho certeza de dizer que não é, por conta de uma questão. Pergunte qual? Normalmente o ministério da intercessão, da visão espiritual, da percepção profética, é assim. Pergunte como? Você se preocupa com algo que nem você acaba usufruindo. Ah, pastor, então se é para assim, se é para ser assim, se não é sobre mim, eu não estou nem aí. Então você não entendeu nada sobre intercessão até agora. Intercessão é justamente isso, é se preocupar com um tipo de cobertura que nem será tanto você, propriamente, quem vai usufruir, mas por causa de você, o ferro do machado volta para alguém, por causa de você, o laço na vida de alguém é partido. Alguém não estava nem aí, alguém não estava percebendo, alguém não estava se preocupando, alguém não estava se interessando, alguém estava desligado, alguém só tinha planta, alguém só tinha cálculo, alguém só tinha desejo, alguém só tinha dinheiro, alguém só tinha projeto, mas alguém tinha visão espiritual. E se alguém tiver visão espiritual, todo canteiro de obras é beneficiado pela visão espiritual de uma pessoa. Começou a obra, serrote para um lado, machado para o outro, né? Viga amarrada daqui, o negócio de lá, e a coisa era simples. Cada um dos alunos tinha uma responsabilidade. Qual? Derrubar uma viga. Não era 5, não era 10, normalmente a Bíblia diz isso aqui. Preste muita atenção. Derrubando um deles uma viga, caiu no rio o ferro do machado. De novo. Derrubando um deles uma viga, caiu no rio o ferro do machado. Você percebeu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? A viga caiu ou o machado caiu? Vamos de novo. Quem caiu primeiro, a viga ou o machado? Então nós temos uma questão muito interessante para observar aqui. Primeiro, porque existe algo aqui que é típico de acontecer na vida de crente. Emoções que mudam rápida e drasticamente. Porque eu não sei se você percebeu, mas no instante 1, ele está feliz porque a viga caiu. No instante 2, ele está preocupado porque perdeu o ferro do machado. Vida de crente é desse jeito. No instante 1, você está enxergando o que deu certo. No instante 2, se preocupando com o que deu errado. E se eu e você não aprendemos a encontrar o equilíbrio desse dinamismo, desse tobogã emocional que a vida é, a gente entra em parafuso. Primeiro conselho para você: viva cada etapa. Não entendi, pastor, vai entender agora. Qual a primeira coisa que aconteceu? A viga caiu. Mas Machado, calma, vamos falar da viga. Mas Machado, calma, vamos celebrar a viga.
Ah, mas o machado, era a tua única tarefa e você executou, a viga está no chão. Ah, mas o machado, ei, tu não sabe glorificar Deus por causa de nada não? Ah, mas o machado, você não sabe celebrar Deus por nada de bom que aconteceu? Para! Deus me trouxe aqui para te dizer, tem gente que nem da cama saiu hoje, e você pelo menos uma viga derrubou. Então pare para celebrar aquilo que deu certo hoje. Aleluia! Glória a Deus. Avisa para o seu vizinho, pelo amor de Deus, era só uma viga para derrubar, e foi derrubada. Então você tem razão para estar feliz nessa noite. Alguma coisa, além de mim, mais alguém aqui, tem alguma coisa para celebrar que deu certo no dia de hoje. Por favor, se expressa de uma maneira bem barulhenta, por favor. Agora sim, olha para o seu vizinho e diga, agora sim. Agora sim o quê? Agora vamos cuidar do ferro do machado. Porque cada coisa tem o seu tempo. Se você não vive cada emoção no seu tempo, você vive um misto de emoções, e acaba que você não vive nenhuma. Tem gente que não consegue, preste atenção, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito simples, mas muito especial. Tem gente que não consegue estar inteiro nem na celebração da viga caída, nem na recuperação do ferro do machado, porque ele sempre está dividido. Você precisa aprender a viver inteiro. É para celebrar, esteja inteiro. É para se preocupar, esteja inteiro. Caiu a viga, esteja inteiro naquele momento ali. Celebre, comemore, glorifique a Deus. Era o que você tinha que fazer. Agora você tem uma coisa para se preocupar, agora vai inteiro para aquilo. Seja honesto, transparente, não maqueie situações, não diga que não está acontecendo quando está acontecendo, não diga que você não perdeu quando você perdeu. Vá inteiro, seja para conquistar ou seja para recuperar. Esse é o problema de muita gente, ele não consegue nem festejar inteiro e nem cuidar dos problemas inteiro, ele nunca está inteiro em nada. Sempre há fragmentos dele ali. Compreenda isso. A viga está no chão, ponto número 1. Agora sim. Agora vamos cuidar do ferro do machado que caiu na água. Agora sim. Porque é desse jeito. É compreendendo o que de bom acabou de acontecer e agora dando a atenção devida para o que tem que ser resolvido. Porque uma coisa é certa. Do mesmo jeito que eu não incentivo você a deixar de comemorar a vitória da viga caída, eu também não incentivo você a se ater apenas a ela e fingir que o problema do machado não aconteceu. Porque é aqui que começa o problema de muita gente. Viga no chão caída, chama a imprensa, foco em cima, selfie, festa, e o machado está lá no fundo d'água, e ele fica ali, ó, e resume toda a vida dele àquele sucesso, fazendo todo mundo pensar que tudo na vida dele se resume àquele sucesso, mas não é verdade. Ele sabe que há algo que foi abandonado bem atrás dele. Isso é cinismo comportamental, isso é farisaísmo espiritual. Isso é se ater para aquilo que de bom está acontecendo e fazer com que as pessoas ao meu redor pensem que a minha vida se resume a isso, quando não é verdade. Há um problema que eu estou ignorando, há uma crise que eu estou fingindo que não está acontecendo, há algo que porque está debaixo d'água e as pessoas não veem, eu também não estou fazendo questão nenhuma de lidar com esse problema. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa para você: não vai funcionar você fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Celebre o que está dando certo, e quando terminar, se levante para resolver o que está dando errado. Tem alguém por aí ainda, por favor? Então pega a mão de alguém e diga para ele: celebre o que está dando certo. Quando você terminar, se levante para resolver tudo o que está dando errado. Ferro do machado está no fundo do rio. O ferro do machado está no fundo do rio.
E este homem vai fazer uma coisa. Ele vai dizer: ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. Isso não é um canteiro de obra de ímpios, isso é um canteiro de obra de profetas. Então, no canteiro de obra de profetas, eu imagino que havia profecia. No canteiro de obra de profetas, eu imagino que havia cânticos. No canteiro de obra de profetas, eu imagino que havia salmos. Mas de repente as profecias, cânticos e salmos foram interrompidos por um grito de ai. Pastor, por que algumas pessoas estão preferindo não lidar com as perdas que estão sofrendo? Porque é muito difícil você ser a voz que destoa quando todo mundo está profetizando e só você dizendo ai. Quando todo mundo está salmodiando e só você dizendo ai. Quando todo mundo está testemunhando vitórias e só você dizendo ai. Alguém está se omitindo de dizer ai, porque alguém está constrangido em ser uma voz que destoa no meio de outras vozes que cantam, celebram, salmodiam, profetizam. Alguém está com medo de dizer ai, porque precisa continuar ostentando a imagem de um aluno perfeito da escola de profetas. Alguém está evitando dizer ai, porque não pode lidar com a situação de ser visto como alguém que falha. Alguém não está gritando ai, porque não consegue admitir que a sua imagem de herói diante dos seus familiares seja rabiscada. Alguém não quer dizer ai, porque ostentou a imagem de um profeta que não falha, de um obreiro que aponta erros alheios, mas que não tem os seus próprios. Então eu não posso riscar a minha imagem perfeita, não posso dizer ai, ai mancha meu currículo, ai compromete minha autoridade, ai faz os outros alunos olharem para mim e dizer, ele não é tão bom quanto eu pensava. Só que você está muito enganado se você pensa assim. Você está muito enganado se você está tolerando ferros de machados caídos no fundo do rio. Você está muito errado se você está com medo de dizer ai, pensando que o ai de hoje compromete a sua carreira profética, que o ai de hoje compromete a sua carreira ministerial. Muita atenção. Muito pelo contrário, você deveria tomar um pouco de tempo, fazendo o quê? Procurando as pessoas que você mais respeita, procurando as vozes que você mais reconhece, procurando os homens e mulheres de Deus que você mais valoriza. Procure-os, e você vai descobrir, muita atenção, que na boca de quem hoje tem um assim diz o Senhor, já houve um ai meu Senhor. Porque o ai meu Senhor de hoje é o assim diz o Senhor de amanhã. Pastor, não entendi, vai entender agora. Não é ignorando os seus problemas que você será a boca de Deus. Deus não tem nenhum tipo de prazer em utilizar pessoas que agem com cinismo em relação às suas próprias quedas e dores. Procure saber as vozes que você respeita hoje, e você vai descobrir que um dia já teve muito ai na boca dessas pessoas. Procure aquelas mulheres que você reputa como mulheres de Deus, e você vai descobrir que na vida delas houve muitos ais. Procure aqueles homens de Deus que você reputa como santos e como profetas, e você descobrirá que na vida deles já houve muitos ais. É o ai que treina, é o ai que subjuga a nossa vaidade, é o ai que testa o nosso caráter, é o ai que testa o nosso compromisso. Pastor, tudo que eu tenho na minha boca hoje é um ai meu Senhor. Não tem problema, um dia esse ai será substituído por um assim diz o Senhor. Recalabaraia. Eu não sei você, mas eu nunca conheci alguém que tenha um assim diz o Senhor na boca hoje, que não tenha tido um ai meu Senhor ontem. Eu nunca conheci alguém que abre a boca e a gente diz é Deus falando ali,
que um dia não tenha chorado lágrimas densas e pesadas, porque é desse jeito que Deus treina, é desse jeito que Deus prova, é desse jeito que Deus alinha, é desse jeito que a fé se desenvolve. Pegue a mão de alguém do seu lado agora, dá uma acordada nele e diga: hoje é ai meu Senhor, mas amanhã o assim diz o Senhor estará na tua boca. O assim diz o Senhor não está na boca dos heróis. Os assim diz o Senhor não estão na boca dos perfeitos. O assim diz o Senhor não está na boca daqueles que têm medo de riscar sua imagem. O assim diz o Senhor está na boca de gente de carne e osso, que sabe reconhecer suas falhas, seus machados caídos, seus problemas, suas crises, suas dores. Alguém que não maqueia, não encena, não teatraliza. Alguém de verdade. Deus usa gente de verdade. O ferro do machado caiu dentro d'água, e o rapaz não vai ficar quieto não, não vai fingir que não está acontecendo não. Ele vai gritar e vai querer recuperar, e vai voltar para a mão dele. Então, por favor, estenda a mão comigo e diga: vai voltar para a minha mão. E como é que vai ser esse caminho, pregador? Como é que vai ser? Esse caminho começa assim. Começa você entendendo que, primeiro, não pode demorar para começar a buscar o que você perdeu. Você reparou a história bíblica? Olhe para mim. Diz a Bíblia que o ferro do machado cai na água. Diz a Bíblia que o membro da escola de profetas diz: ai meu Senhor. Diz a Bíblia que Eliseu se aproxima dele e pergunta: onde caiu? Repare que ele não titubeia, repare que ele não fica reticente, ele aponta de maneira assertiva e diz: foi ali. Por que ele consegue identificar com tanta facilidade onde o ferro do machado havia caído? Pergunte por quê? Porque era recente. Quanto menos tempo ele demorou para pedir ajuda, menos tempo demorou para Eliseu dizer onde, e a memória dele ainda era fresca. Como a memória era fresca, ele apontou ali. Eliseu pegou, cortou um pedaço de pau, jogou no rio na direção que ele apontou, o ferro do machado flutuou. Eliseu disse: estende a mão e pega. Passou onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Essa sua demora só está te desorientando. Quem demora muito para começar um processo de recuperação está desorientado no seu próprio processo. Você não sabe onde começou, quando começou, onde caiu, o que aconteceu. Você não lembra de mais nada porque você está deixando passar tempo demais. E o que o teu inimigo quer é que você esteja desorientado no terreno da tua perda. O rapaz estava orientado no terreno da perda. Ele apontou e disse: foi ali. Quanto mais tempo alguém está demorando, mais desorientado fica. Mas quanto mais tempo você se levanta para pedir o socorro de Deus, você ainda está orientado, tua memória está fresca. Você diz: foi ali. E Deus diz: então é ali que eu vou tirar. Agora atenção. Aonde o ferro do machado caiu? Diga: na água. Vamos de novo. Aonde o ferro do machado caiu? Quando eles estavam ainda lá na primeira instalação deles, e eles decidiram construir uma casa nova, eles decidiram onde isso seria. Eles disseram: vamos descer ao Jordão, vamos cortar madeira e vamos fazer ali. Então a gente corta ali o canteiro e ali a gente constrói ali. Aonde? Na margem do rio. É lá que a gente quer fazer. Por quê? Porque é bom. Por quê? Porque é fresco. Por quê? Porque tem água. Por quê? Porque tem brisa. Por quê? Porque tem paisagem. Por quê? Porque é agradável. Muito bom. Pensa comigo. Por que o ferro do machado caiu na água? Porque a construção era perto do... Vamos de novo. Por que o ferro do machado caiu na água? Porque a construção era perto do... Se eles estivessem construindo a 2 quilômetros do rio,
o ferro do machado teria caído na água? Se eles tivessem construído a 1 quilômetro do rio, o ferro do machado teria caído na água? Então o ferro do machado só caiu na água porque lá no começo eles escolheram construir num lugar bom. Essa aqui é uma questão muito importante, porque se tem uma coisa que é irritante, é irritante mesmo, são essas pessoas que ficam reconsiderando suas escolhas o tempo inteiro. Tipo assim, se eu soubesse que ia cair na água, eu não tinha construído perto do rio. Ou gente irritante. Se eu soubesse que ia cair na água, eu não tinha construído perto do rio. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não tinha feito aquilo. Se eu soubesse que era para estar assim, então não tinha assado. Se eu soubesse que isso, então se eu soubesse que frito, então não tinha cozido. Para! Irritante. Se eu pudesse voltar atrás, não sei se você está sabendo, não pode. Se eu pudesse voltar no passado, não te contaram, não dá. Pastor, é só para a gente rir um pouquinho? Não, é para você começar a assumir as suas decisões. Você é homem? Seja homem. Você é uma mulher? Seja mulher. Honre as decisões que você tomou. Decidiu construir perto do rio? Assuma. Decidiu se mudar? Assuma. Decidiu pelo ministério? Assuma. Decidiu trocar de emprego? Assuma. Pare de ficar fazendo reconsiderações. Mas se eu soubesse disso, não faria aquilo. Se eu soubesse daquilo, não faria isso. Você fez. Fez querendo o melhor. Fez porque perto do rio era o melhor. Fez porque a água do rio é boa. Fez porque a brisa do rio é boa. E se acontecer um problema, lide com isso com maturidade e não reconsidere a decisão de lá só porque uma coisa deu errado agora. A ideia como um todo ainda é boa. Avisa para o seu vizinho e diga: a ideia não deixou de ser boa. Construir perto do rio é uma excelente ideia. O ferro cair na água não compromete a ideia toda. Tem uma mulher na Bíblia fantástica, você deve conhecer ela, Sunamita. Essa mulher morava sozinha com o marido dela, não tinha filho, de vez em quando ela via sempre ela via passar um homem que ela reputava santo homem de Deus. É esse mesmo Eliseu aqui. Chegou um dia que ela chamou o marido dela e falou assim: varão, vamos construir um quarto para esse homem, para que quando ele passa aqui, ele tem um lugar para ele dormir, a gente mobília legal, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, faz um negócio bacana. E vamos fazer isso para ele? Vamos. Diz a Bíblia então que ela constrói um quarto junto ao muro. Esse quarto está no pavimento superior, muita atenção, o quarto está no pavimento superior. Por quê? Porque aquilo ali era o melhor que ela podia fazer. Então tem uma marca naquele quarto. Qual? A excelência dela. Tem uma marca naquele quarto, a generosidade dela. E o quarto ficava onde? No pavimento superior. Você conhece a história, né? Ela engravidou. Quando chegou na adolescência, o menino começou a passar mal, ela botou no colo, de repente o menino morreu no colo dela. Ela falou assim: não vou sepultar não, eu vou botar esse menino dentro do quarto do homem de Deus. Até aí tudo bem. Só que essa irmã tem uns 60 anos, e esse garoto é um adolescente, deve pesar uns 50 quilos, e o quarto fica em cima. E a irmãzinha de 60 anos vai ter que pegar um moleque morto, adolescente, de 50 quilos no colo, e subir degrau por degrau para colocar um moleque na cama de Eliseu. Eu vou te falar o que uma meia dúzia de crente mimizento estaria fazendo nessa hora. Subindo a escada e dizendo: por que eu fiz esse quarto em cima? Porque comumente quando as coisas pesam, você reconsidera o plano todo. Tem alguém daí? Pelo amor de Deus.
Quando alguma coisa pesa, você diz assim: agora eu vou ter que subir escada. Mas você construiu em cima, porque isso é traço da tua excelência, isso é marca da tua generosidade. Você não tem que reavaliar: eu sou muito trouxa, eu não queria ser trouxa assim, fulano, também não recebo mais ninguém na minha casa. Para com isso. Você não vai se fechar, não vai viver no ostracismo por causa de um sem vergonha, de uma ingrata, de alguém que traiu tua confiança. Não reconsidere sua generosidade toda, não reveja a sua personalidade toda. As questões são pontuais, você é mais do que isso, é maior do que isso. Honre a sua própria nobreza. Pastor, eu sou muito trouxa. Você não é trouxa, você é generoso. Se algumas pessoas que passaram pela sua vida são canalhas, são inescrupulosas, são malagradecidas, o problema é delas. Fique você generoso como você é, porque não se envergonhe de ser bom. Não se envergonhe de ser bom, não se envergonhe de ser crente. Fulano só está fazendo isso comigo porque eu sou crente, ainda bem. Não se constrange de ser crente, não se arrependa de ser bom. Continue fazendo as coisas do jeito que você sente que tem que fazer. E lide com as situações adversas com maturidade, equilíbrio e responsabilidade. Quem me ouve, por favor, diga um amém. Está lá o ferro do machado no fundo da água. Está o rapaz gritando. E Eliseu perguntando: onde? E ele dizendo: ali. Eliseu pegou, cortou. Isso aqui é maravilhoso, hein? Cortou um pedaço de pau. Eliseu teve alguma dificuldade para cortar um pedaço de madeira? Teve. Por quê? Porque aquilo ali tinha, ó. Agora, o rapaz está preocupado com o ferro do machado, não está? Sim ou não? Vamos lá. O rapaz está preocupado com o ferro do machado, sim ou não? E quanto à madeira, o pedaço de madeira, o cabo, Eliseu arrumou com dificuldade, sim ou não? Por quê? Porque a parte do machado que vale é o ferro. Só que preste atenção nisso aqui. Você quer fazer a coisa pela matemática? Tá bom, vamos lá. O machado se divide em duas partes: o ferro e a madeira. Quer fazer matemática? Vamos continuar. Se você perder o ferro, você ainda tem a metade do machado. Mas a pergunta é: de que vale essa metade? Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Você não percebe que às vezes o inimigo quer que você pense que você não precisa recuperar nada porque ainda tem metade? Você não precisa recuperar um ministério porque ainda tem uma credencial? Você não precisa recuperar o casamento porque ainda tem uma certidão? O Senhor me trouxe para dizer: veja bem, se o que você tem não representa na verdade quase nada, e o que de fato é importante você perdeu. Não é matemática, é o que vale é o ferro. Às vezes a gente encontra pessoas muito iludidas, que não caem em si, não caem na real das perdas que tiveram, que viveram, e se apegam àquele cabo de machado para dizer: não, mas eu ainda tenho metade. Mas isso aí não vale nada, você encontra em qualquer lugar. O que realmente é escasso e valioso você perdeu, e era isso que você deveria empreender esforços para recuperar. Agora, Eliseu, quem eu falei? Eu já estou encerrando. Quem eu falei? Eliseu cortou um pedaço de madeira. O que você acha que Eliseu usou para fazer isso? Muito fraco. O que você acha que Eliseu usou para fazer isso? Então, olha que coisa interessante. No caminho da restauração do machado que o rapaz perdeu, veja o que foi utilizado. Vamos de novo. No caminho para a restauração do machado que o rapaz perdeu, o que foi utilizado? O machado que o rapaz perdeu estava incompleto, partido, sim ou não? E esse que foi usado no resgate estava como? Alguém já pegou? Alguém já pegou, não pegou? Somente ferramentas inteiras podem cooperar com o resgate de ferramentas partidas. Então você vê, se para e começa a entender de uma vez por todas que pessoas que não conseguiram resolver suas próprias vidas provavelmente não conseguirão ajudar você a resolver a sua. Então você pare de dar tanto
tanta voz, tanto ouvido a vozes fragmentadas na sua autoridade. Gente que não conseguiu restaurar nem sua própria família, está agindo como se pudesse ajudar você a restaurar a sua. Quantos profetas desmiolados, e eu falo isso como pentecostal que sou, nascido dentro da maior denominação pentecostal do mundo e ainda estou até hoje. Isso aqui é navalha na carne, eu sei do que eu estou falando. Quantos profetas desmiolados, e quantos crentes mais desmiolados ainda baixando a cabeça para essa gente colocar a mão. Pessoas que não têm compromisso com a igreja, homens cuja esposa você nunca viu, mulheres cujo marido você nunca viu, gente com a casa quebrada, com uma pontueira de casamento nas costas, e você, eu, nós, permitindo que ferramentas quebradas, fragmentadas, flageladas, que eles consertem as suas, para que depois então possam cooperar com o conserto de outras, porque no mundo espiritual e no reino de Deus as coisas são ordeiras. Deus restaura pessoas, para que estas pessoas, uma vez restauradas, cooperem com a restauração de outras. Quem diz amém, por favor? Com um machado inteiro, Eliseu vai cortar um pedaço de pau. E é muito interessante porque Eliseu era um profeta. E eu não tinha visto antes, e nem vi depois, Eliseu em nenhuma cena com um machado na mão. Mas nesse dia eu vi. Nesse dia eu vi Eliseu com um machado na mão. Não era uma ferramenta habitual do ministério dele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quero que você enxergue a oportunidade de alguns incidentes que acontecem. Não fosse o incidente que aconteceu aqui em 2 Reis 6, eu nunca teria visto Eliseu com um machado na mão. Porque existem ferramentas que você vai descobrir que é capaz de usar, quando você perceber que é necessário usar. Crises despertam obreiros, crises suscitam talentos, crises levantam ministros, crises erguem intercessores, crises levantam levitas. O machado estava lá o tempo inteiro, você nem sabia que sabia usar, até você precisar colocar a mão. Alguém ainda está me ouvindo, por favor? Ai, irmão, alguém aqui além de mim percebeu que era capaz de fazer uma coisa quando estava dentro de uma situação onde era necessário que alguém fizesse? Eliseu pegou um pedaço de madeira, jogou no rio. O pedaço de madeira está flutuando, porque ele não afunda. O ferro sim. Aí é uma questão de física, né? Propriedade de massa de cada um, que determina a densidade, junto com a água, se afunda, se não afunda. Aí isso aí. A madeira vai ficar em cima. O ferro vai ficar embaixo, porque ao ferro cabe afundar, isso é da massa dele, é a física dele. A madeira cabe flutuar, é a massa dela, é a física dela. Quem está aí, diga amém. Deixa eu chamar o pessoal da banda aqui, porque quando vem instrumento, todo mundo pensa que vai acabar, aleluia, e vai acabar mesmo. Preste atenção. O que aconteceu? O ferro do machado, que estava no fundo do rio, flutuou. Ele veio contra a natureza, veio contra a física, fez um movimento contrário à sua natureza, subiu e encontrou o cabo do machado lá em cima da água. Você não disse aleluia porque você deve estar vendo isso acontecer todo dia, né? Quem diz aleluia? Foi milagre, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora pensa comigo. Eu expliquei que a ele não cabe afundar. Se o pedaço de madeira descido e encontrado lá embaixo com o ferro, tinha sido milagre também? Tinha sido milagre também?
tinha sido um milagre também? Vamos entender isso aqui? Tanto a madeira descer, quanto o ferro subir, ambos seriam Vamos de novo. Tanto a madeira descer, quanto o ferro subir, ambos seriam Por que Deus escolheu fazer o ferro subir e não a madeira descer? Por que a madeira não desceu, encontrou o ferro lá embaixo e depois subiram os dois? Por que a madeira continuou no seu nível, no seu lugar, e foi quem desceu que subiu para encontrar ela? Porque o Espírito de Deus está dizendo uma coisa para mim e para você: fique no seu nível, porque não é descendo de nível que você vai resgatar nada, não é descendo de nível que você vai recuperar nada, não é descendo de nível que você vai resolver nada. O Senhor me trouxe para dizer: eu não trabalho assim. Eu trabalho fazendo quem desceu o nível subir ao seu, e não você descer ao nível de quem desceu. Pegue a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: o ponto de encontro está marcado. Horrível, vai de novo. O ponto de encontro está marcado. É na superfície. Quem desceu, o que desceu, quem se afastou, quem naufragou, é quem sobe para te encontrar. E você mantém a postura, mantém um nível, não negocia valor, e Deus vai fazer o que está embaixo subir. Glorificar a Ele esta noite. Quem pode ficar de pé? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você compreenda, pastor. Não tem. Eu preciso que você pare e me ouça agora. Eu estou desesperado, pare e me ouça agora. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa, pare e me ouça agora. Não foi isso que Deus te pediu? Quem disse para você que Deus te pediu para fazer qualquer coisa? Pastor, vale tudo. Quem disse que vale tudo? Não vale descer. Não vale deixar a superfície dos teus valores e descer de nível para salvar nada. Nem negócio, nem casamento. Ah, pastor, e como é que fica? Como é que fica? Tu prova que você é crente. Fica na superfície, porque Deus não ajuda quem desce. A melhor chance que você tem de Deus te ajudar é você manter a tua posição. Se você negociar princípios, se você for lá no submundo, se você for descer no porão, achando que fazendo isso você resolve, prepare-se para perder a ajuda de Deus. Pastor, você está falando que você não sabe como é que está meu negócio. Não sei, mas eu sei que não é injetando qualquer dinheiro de qualquer lugar que você vai salvar esse negócio. Porque o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: você escolhe, fica na superfície e eu te ajudo, ou desce e não conta com a minha ajuda. Se você decidir descer para a mão dos agiotas, você estará sob sua própria conta e risco. Se descer a imoralidade para poder atender demandas do seu namoro, está sob sua conta e risco. O Senhor me trouxe para dizer: não conte comigo para essa descida. Agora, se você se mantiver, estou precisando de alguém aqui. Se você se mantiver na tua posição, se você tiver fé para não arredar o pé, não negociar valores, não descer a ladeira da moralidade, se você se mantiver na tua posição, o Senhor me trouxe para dizer: eu vou fazer subir o que está lá embaixo, e você só vai fazer uma coisa: o quê? Estender a mão e tomar de volta.
Pastor Eduardo, eu preciso recuperar algo. Eu preciso recuperar algo. E o que o Senhor está falando aí é comigo. Porque eu estava prestes a fazer qualquer coisa para recuperar. Eu estava prestes a negociar até alguns valores para recuperar. Eu ia fazer o que me pediram, porque me disseram o que tinha que fazer, senão não voltava. Mas hoje eu quero recuperar do jeito de Deus. Sai do teu lugar, vem no altar aqui agora. Se você tem algo para recuperar, e se você sabe que do teu jeito não vai dar certo, mas do jeito de Deus vai dar certo, sai do teu lugar e corre no altar aqui agora. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser negócio, pode ser ministério. Se você precisa recuperar alguma coisa que você perdeu, corre do teu lugar e vem no altar. Corre do teu lugar e vem no altar agora. Em nome de Jesus. Pode sair de onde você estiver, vem no altar agora. Isso aqui não é apelo para salvação, não. Estou chamando gente que precisa recuperar alguma coisa. Crente, batizado, não tem problema não. Isso aqui não é apelo, não. Não agora, não ainda. Estou chamando gente, obreiro, da escola de profeta, que perdeu alguma coisa e anda sendo assediado a fazer um jogo, ir num caminho, fazer de um jeito, só para recuperar. E o Senhor está dizendo, não. O que adianta recuperar o ferro do machado e perder a tua dignidade? O que adianta recuperar o ferro do machado e perder a tua moral? O que adianta recuperar o ferro do machado e perder o céu? O Senhor me trouxe para dizer, você vai recuperar o que perdeu, sem perder aquilo que você tem. Alguém ainda está por aí? Eu vou começar a orar em 10 segundos. Se você ainda vem, é agora. Eu vou começar a orar em 7 segundos. Se você ainda vem, é agora. Sai do seu lugar, porque hoje é noite de recuperar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tu estás aqui, a mesma autoridade, o mesmo poder que atuou na beira do Jordão em 2 Reis, capítulo 6, também está aqui em Campo Grande, na tenda do leão. O Senhor não mudou, a unção profética é a mesma, os céus são os mesmos, ainda é o mesmo Senhor sentado sobre o trono. O Deus de Eliseu é o meu Deus, o Deus de Eliseu é o Deus desta irmã, o Deus de Eliseu é o Deus deste irmão, e nós te invocamos agora, Senhor. Traz de volta para nossa mão, traz de volta para nossa mão. Não ficará perdido, não ficará distante. Traz de volta para a nossa mão, Senhor. Eu não sei o quão distante está, eu não sei o quão distante está, mas eu sei que o Senhor pode trazer de volta para nossa mão. Alguém estava quase descendo, alguém estava quase negociando os seus valores, alguém estava quase jogando o jogo desse mundo, alguém estava quase operando o jeitinho brasileiro, mas em tempo o Senhor nos trouxe aqui para dizer, pare aí na superfície e creia que não é você que desce, eu vou fazer chegar na tua mão. É você e Deus agora. Tira alguns minutos para você começar a entrar em súplica, em adoração. Tira alguns minutos para, pela fé, você estender a sua mão assim e começar a sentir a aproximação daquilo que se perdeu. Se alguém tem fé para fazer isso, estenda a mão assim agora, porque vai voltar. O Senhor não me trouxe aqui para jogar conversa fora. Vai voltar para a sua mão. Estenda a sua mão comigo. Estenda a sua mão comigo assim. Eu não sei se você entra comigo nisso,
Mas perceba a aproximação de algo que estava muito distante. Perceba como algo que estava muito longe de você começa a se aproximar da sua mão de novo. Pela fé, devagarzinho, vai fechando os seus dedos devagarzinho. Pela fé, comece a sentir o preenchimento dos seus dedos. Pela fé, comece a sentir que tudo que escapou do seu controle está voltando para a sua mão. Pela fé, comece a sentir que Deus dignifica de novo. Pela fé, comece a sentir que essa história não vai terminar do jeito que está. Pela fé, comece a sentir que as coisas não vão ficar desse jeito, não. Pela fé, comece a sentir que toda vergonha se converterá em honra. Pela fé, comece a sentir que onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Fecha a tua mão comigo e, por favor, fecha a mão, mas abre a boca e diga obrigado, Jesus. Diga, eu creio no meu milagre. Diga, eu creio no que Deus está fazendo aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos de verdade creem que é isso que Deus está fazendo esta noite? Quantos de verdade creem que é nisso que Deus está movendo esta noite? Digam amém, por favor. Pela fé de posse daquilo que é teu, pode retornar para o seu lugar, por favor. Retorne para o seu lugar. Retorne para o seu lugar. Retorne para o seu lugar. Retorne. Mantenha-se de pé por apenas mais alguns pouquíssimos minutos. Pouquíssimos minutos. Há casos e casos. Casos de pessoas que perderam ferramentas, mas há casos de pessoas que se perderam. Isso é muito diferente. Pastor, eu não fui aí na frente porque não foi uma ferramenta que eu perdi. Eu me perdi inteiro. Quem está no fundo do rio sou eu. Quem está no fundo do poço sou eu. Quem me dera ter perdido um ferro de machado, pastor. Eu é que estou perdido, mas eu preciso e quero me reencontrar com Deus nesta noite. Se você está me ouvindo agora, e se você tem a hombridade, a dignidade de reconhecer que a sua vida se perdeu de Deus, que você se perdeu do caminho da fé e da salvação, mas se você sente nessa noite uma saudade imensa de usufruir de tudo que você já usufruiu um dia, de desfrutar de toda a graça e de toda a presença que um dia eram tão abundantes na tua vida, o Senhor me trouxe para te garantir que Ele está de braços abertos te esperando voltar. Você podia estar perdido até um minuto atrás, mas você pode se reencontrar com o teu Senhor hoje, aqui e agora.